Salve, minha rapaziada! E aí, tudo bem com vocês? Esperavam esse conteúdinho aqui da madrugada, né? Na verdade, eu acho que eu vou lançar de uma vez, cara, esse vídeo, né? Madruga do Brownie aqui, falando um pouquinho sobre a questão das dívidas do Botafogo e desse levantamento, né, que foi feito por 3 institutos, né? Vou colocar os créditos aqui na descrição, inclusive vou deixar aqui o meu vídeo, né, que eu fiz, né, divulgando, né, essas pesquisadoras, né, que fizeram esse estudo das dívidas, né, das receitas e dos gastos, das despesas dos clubes do futebol brasileiro, né? Tá atualizado, né? Saiu no Globo Esporte hoje, parece ser uma pesquisa de confiança e mostra que o Botafogo saiu do top 5 de clubes endividados do futebol brasileiro, mas tem um ponto que o Botafogo precisa melhorar. Eu acho que é preocupante, não acho que é alarmante, que é algo grave, desesperador, né, porque eu acho que existem algumas justificativas, alguns poréns, alguns asteriscos aí que quem vem de fora não consegue perceber, mas é algo preocupante para um clube do tamanho do Botafogo, tá? Enfim, acho que é muito importante a gente ressaltar o que é bom, se preocupar com o que é ruim e entender o que pode melhorar daqui para frente. O que já é uma preocupação para quem já está gerindo o clube há muito tempo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Eu estava muito tempo sem vir aqui nesse meu espacinho aqui no nosso cenário, né, cara? Então, pô, ele tá meio torto, né? Cara, eu tô até com um toque. Pode ser só ajeito ele aqui. Cara, entortou mais ainda, né? Pô, que bom. Bom, vambora, rapaziada. O importante é a gente poder... Tá, agora ficou retinho, agora ficou maneiro, né, cara? Cara, eu me amarro nesse banner, cara. Esse banner é muito irado. Tem uma frasezinha minha ali, porra. Aos não botafoguenses, peço desculpas, a língua é outra, vocês não devem ter entendido. Quando eu aprender a decifrar a tradução, eu juro que eu explico. Essa é uma frase minha, poética, beleza? Bom, se inscreve no canal pra gente chegar a 93.200 inscritos. E vamos embora sem enrolação, até porque eu já enrolei por 2 minutos, tá legal? Vamos lá, rapaziada. E qual a imagem que vocês mais gostam aqui do banner? Comentem aí. Seguinte, o Botafogo, né, cara, ele saiu, de acordo com essa pesquisa, né, do top 5 de clubes endividados no futebol brasileiro. Né? A gente tem uma lista aqui, num top 10, né, vamos só a título de informação listar aqui, o Galo em primeiro lugar, numa dívida que está chegando a 1,5 bilhão, tá? O Corinthians, né, que também está na casa do bilhão com a sua dívida, o Cruzeiro, que já reduziu um pouco, está na casa dos 800 milhões, o Vasco em quarto lugar, em quinto lugar o São Paulo e em sexto lugar o Botafogo. O Botafogo é o sexto colocado do ranking do clube, dos clubes mais endividados, né? Continua sendo uma posição bem alta, né? E continua sendo uma dívida alta de 614 milhões de reais, tá? Mas, de qualquer maneira, uma redução muito grande para um clube que em 2020 chegou à casa do bilhão de dívida, tá? E aí fomos para 2022, já tinha caído ali para 900, 800, e aí depois, né, a gente está vendo aí 600, né? Com negociações, né? Com renegociações, né, pagamentos de dívidas, né, questão da Fazenda, né, cara, coisas que foram negociadas lá há 2 anos, na gestão do Césio, do Jorge Braga, enfim. Né. Importante destacar isso. E aí, abaixo do Botafogo, né, numa diferença quase que irrisória, o Fluminense, depois o Internacional, depois a equipe do Atlético Paranaense e o 10º clube mais endividado é o Bragantino, né, de dívidas antigas, né, mas continua crescendo a dívida. É curioso, né, porque você vai ver o ranking lá, o Bragantino ele cresceu a dívida dele, né, mesmo com a gestão da Red Bull desde 2019. Isso é muito louco, né? Mas enfim, tem a construção de CT também. Aí são outros anos. Não quero falar de Bragantino aqui também, não. Né? Mas fato é que isso é uma boa notícia, né? Na medida em que a dívida continua alta, mas ela está abaixando. Né? Isso é muito, muito, muito importante. E é um recado, é mais um recado claro, né, para todas as pessoas que falaram que a SAF seria um problema porque ela daria calote nas pessoas. Assim, tem vários argumentos que eu acho super interessantes de pessoas que são relutantes em relação à SAF no futebol brasileiro. Mudança de tradição, né? Dependendo, pode mudar cor, escudo, como aconteceu com o Red Bull Bragantino, uma inflação no mercado de jogadores e de outros aspectos, né? Você fazer com que clubes acabem virando, né? De fato, existe esse risco com alguns clubes, não acho que é o caso do Botafogo, mas virar satélite, né? E aí o futebol brasileiro virar refém. Tudo isso você pode discutir, debater, é saudável, faz sentido. As SAFs não são perfeitas, né? Assim como os clubes estatutários também não são perfeitos. Mas agora, o argumento mais burro
tosco, assim, medonho e inacreditável era esse, de que as SAFs dariam calote nos credores. Em mais de 50, 60, 70 anos de dívidas milionárias dos grandes clubes do futebol brasileiro, a gente nunca viu o planejamento dessas pessoas para pagarem alguém, porque elas não estavam mexendo com o dinheiro delas, né? O presidente de um clube, sei lá, o presidente do Corinthians na década de 90. Porra, a dívida que o presidente da década de 70 deixou e ele tem para pagar, ele não vai pagar na gestão dele. Ele vai tentar conquistar o título, ele vai mexer com dinheiro que não é o dele, vai tentar ganhar a confiança da torcida e a dívida empurra para a próxima gestão. E dane-se, se vira, né, o patrimônio, né, o Corinthians ou qualquer clube que seja, em segundo plano. Né, o meu ego em primeiro. E assim funciona com todo mundo. Funciona assim com o Botafogo, com o Vasco, com o Fluminense, com o Grêmio, com o Atlético Mineiro, com o Sport Recife, com todos, tá? Todos. Então, é importante destacar, né, esse cenário, sabe? Assim, e é basicamente isso, né? Quando você coloca um cara para investir, né, comprar as dívidas do clube, ele vai estar brincando com o dinheiro dele. Ele não pode empurrar a dívida para daqui 5, 10 anos, porque ele vai estar empurrando essa dívida com juros para ser paga por ele mesmo. Então, ele, obrigatoriamente, tem que fazer com que o clube seja vencedor, né, no mínimo rentável, certo? Para que ele consiga não só fazer dinheiro com isso, mas pagar as dívidas, né, que é o mais interessante. E aí o Botafogo diminuindo a dívida, o Cruzeiro diminuindo a dívida, a expectativa de que o Vasco também diminua, né? E aí a gente está vendo, né? Nunca a gente viu jogadores, ex-funcionários sendo pagos, e a gente está vendo essas pessoas sendo pagas finalmente, né? Coisa que nunca aconteceria se o Botafogo continuasse na mão do Mufarrege, do Carlos Eduardo Pereira e de todas essas tralhas, né? Enfim, isso é óbvio, né? Só que agora tem um ponto aqui que ele é importante da gente debater sem apenas comemorar, estourar uma champanhe, tamo rico, tá tudo certo, não. Tem pontos aqui que a gente precisa discutir com clareza. O faturamento do Botafogo foi o menor dentre todos os clubes grandes do futebol brasileiro que disputaram a Série A no ano passado. Tá? Eu não estou contando aqui nem o Vasco nem o Cruzeiro que disputaram a Série B no ano passado. E o Vasco, mesmo na Série B, teve um faturamento maior. Tá? Porque a torcida do Vasco é de fato grande, né? Eu tenho para mim que nesses índices que coloca a torcida do Vasco em sexto, eu acho só mentira. Eu acho que a torcida do Vasco é a terceira maior do Brasil, sim. De pau a pau com Palmeiras, São Paulo, mesma coisa, tá? Assim, falo com uma pessoa que viaja pro Brasil inteiro e vê vascaíno no Brasil todo, né? Eu não tenho problema de falar disso, você sabe que eu não sou clubista nem nada, né? Só que agora, o Botafogo, ele teve um faturamento, né, no ano passado de 140 milhões de reais. Cara, isso é muito pouco. Eu diria que a média de um clube, mesmo que ele esteja se estruturando, que tem que ser basicamente padrão para um clube grande, de dimensão nacional, de torcida nacional, tem que ser de 300 milhões. O Botafogo tinha que dobrar isso aí, até mais, fazer mais que o dobro, ou triplicar esse valor, chegar a 300, 350, sabe? Eu acho que é o mínimo. Né? O Botafogo teve faturamento menor em 2022, o primeiro ano de SAF, o Botafogo tendo uma média boa de público, né, em detrimento dos últimos anos. O Botafogo teve um faturamento menor que o América Mineiro, que o Fortaleza, que o Coritiba, que o Red Bull Bragantino, que o Atlético Paranaense é até explicável porque o Atlético vive o melhor momento da sua história, tá? Que o Ceará, né, que caiu, né? Então, assim, que o América Mineiro é muito preocupante, gente. Tem a ver com venda de jogador? Tem a ver, certo? O Botafogo não vendeu, o Botafogo mais comprou do que vendeu, ok. Mas agora, isso é uma questão que ela fica preocupante, certo? Então o Botafogo tem que começar a fazer dinheiro, mais faturamento. Certo? Porque mais faturamento é mais confiança para o John Textor tocar o barco e investir mais no clube. É por isso que quando a gente fala, eu lembro que eu fiz um vídeo a respeito disso no ano passado, que eu conversava com um amigo meu e esse amigo meu falou que ele não ia ser sócio do Botafogo porque agora o Botafogo não precisava mais, que já tem um dono milionário. Eu falei, é aí que você se bilionário, perdão. É aí que você se engana, eu falei para ele. Porque a confiança do investidor para que ele coloque mais grana no clube é a confiança de que o negócio está sendo rentável e está dando um faturamento alto, certo? Se a torcida não abraçar a causa em alguns aspectos, né, e é claro que isso tem a ver com a consequência do time bem e tudo mais, frequentar o estádio, né? O investidor, ele vai ficar, se der certo, o investidor fica feliz. Se der errado, ele fica relutante, sabe? Então, essa é uma parada que ela é muito importante
para mudar não só esse ano, mas ano que vem principalmente, né? Porque esse ano a gente deu essa virada de chave e ano que vem, cara, assim, mantendo no mínimo essa vaga para a Copa Libertadores de maneira direta, cara, é ano para a torcida do Botafogo assim consumir o clube de maneira surreal, sabe? É claro que é muito importante ressaltar, no ano passado não tinha plano novo de sócio-torcedor. Camisa 7 era, tipo assim, era o mesmo plano que a gente tinha na Série B, né? Numa época que não tinha nem jogo, né? com público, né? Tinha pandemia, portões fechados. Né? O Botafogo ele não tem uma fornecedora de material esportivo lançando camisa desde 2019, tá? Desde 2020, perdão. A última camisa do Botafogo lançada, né, foi em janeiro, ali, fevereiro de 2021, certo? Então é muito tempo sem um fornecimento de material esportivo. O Botafogo não tem loja, o Botafogo tem um site que vende as camisas, né? Nem o e-commerce está funcionando de maneira muito adequada. E o Botafogo não tem loja oficial. Você vai em todos os shoppings do Rio de Janeiro, da região metropolitana, de outras cidades, outros polos botafoguenses, como Juiz de Fora, Brasília. Você encontra a loja do Flamengo, a loja do Corinthians, a loja do Cruzeiro, a loja do Fluminense, e você não encontra a loja do Botafogo, né? Então, receita, né? Em relação ao estádio, a torcida do Botafogo está voltando a ter essa cultura, a confiança, mas tem que voltar mais. Né? O preço dos ingressos também se justifica com isso para você aumentar o faturamento. Então, são todas justificativas, né, de que assim, a gente não está tendo isso esse ano, né, e a gente vai passar a ter a partir desse segundo semestre e principalmente no ano cheio de 2024. Né? O plano de sócio-torcedor cada vez mais revitalizado, com mais pessoas, né, a torcida comparecendo mais, né, conforme a fase do Botafogo for melhorando, o faturamento em relação à venda de camisas, venda de produtos, as lojas oficiais voltando para os shoppings e para os estabelecimentos do Botafogo, né, para a sede do clube, para o estádio Newton Santos, para outros lugares. Então, assim, é muito importante ressaltar que isso tudo, claro, né, é um fator que o Botafogo ainda está querendo se reposicionar como marca, então abriu mão no ano de 2022. Mas 140 milhões, assim, para um clube do tamanho do Botafogo é um faturamento muito mínimo, tá? Muito. Então, eu me preocupo e eu acho que o Botafogo tem que melhorar muito, muito mesmo ao longo desses próximos 2 anos, né? E eu diria que tem que dobrar, triplicar esse número para que não só, né, a gente tenha, o mínimo de renda, né, com o motor do barco girando, sem necessariamente só o aporte do John, né? E justamente só assim a gente vai parar de depender desse John, por favor, compre tal jogador. John, por favor, faça proposta, não sei. Não, o Botafogo tem que começar a tentar andar com as próprias pernas, com os próprios recursos, porque a dívida está sendo paga pelo John. Beleza? Então, é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre esse meu posicionamento, essas minhas leituras, né? E, obviamente, principalmente comemorando o fato da dívida do Botafogo, no geral, ter diminuído. Valeu? Um abraço e fui!